E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o Craque Milho e o pessoal do Mesa Redonda falaram do São Paulo. São Paulo que perdeu mais uma, 7 derrotas e tá numa draga. Tá numa draga danada. Se assim como eu, você também tá revoltado, pelo menos desça aí embaixo, desse seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vocês sabem, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Pra gente ver se o São Paulo sai dessa fase horrível. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião e a minha análise e a gente vai falar muito do São Paulo. Crédito de direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. São Paulo 0. O primeiro gol é do Alisson. 1-0 para o Mirassol. 1 minuto de jogo. Alisson. Que fazem, Xará? Pelo amor. 46 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Olha só. 35. Dois jogadores do São 35. Paulo aí olhando o lance, pelo amor de Deus. Aí foi. Pênalti. Opa, Nossa, pênalti. Esse pênalti é Pênalti, pênalti. gente. Trapalhões, hein, Miller? O pênalti. Pênalti. Reinaldo bateu, converteu. 2-0 ao Reinaldo E aí. dessa vez ele comemorou, hein? Dessa vez comemorou. Reinaldo bate pênalti como Desde ninguém. o ex, com 2-0. comemoração. E aí, aos 69 minutos de jogo, E não quis mais bater um outro pênalti. Deixou pro outro. Ih, o VAR chamou. Toque de mão do Lucas. O Lucas começou essa partida, né? Entre os titulares. Toque de mão ali, gente. Tudo certo? Daqui não dá pra ver, mas se o Vamos VAR ver, peraí, chamou, ó. porque teve toque. É, braço aberto ali, né? Braço bem aberto, braço né? aberto. Aí o pênalti foi marcado. Confirmado no VAR, o Carlos Eduardo foi lá, correu, bateu, chutou, é gol. 3-0, parabéns ao Mirassol, se consolidando cada vez mais no G4. G4, o Mirassol, ele tá abrindo uma diferença aí de Revelação. 6 pontos. 6 pontos pro Vaga direta na Libertadores. vaga direta, ele tá brigando. Invicto em casa. Ele tá brigando por vaga direta. Aliás, o Para- Mirassol em casa tem mais pontos que o Santos no campeonato inteiro. Que loucura é sabia essa? disso? Garrafa, o Reinaldo, ele tem mais gols do que o ataque todo do São Paulo, no campeonato. E o São Paulo, ele complementa aqui uma sequência muito ruim, É verdade. ô Miller. 11 gols. Nos últimos 8 jogos, foram 7 derrotas do 7 São Paulo, Miller. derrotas. É a síndrome do fracasso anunciado. Você achava... Eu tava lá no Lelis comendo lá, eu falei lá com os garçons, olha... Eu fui lá ontem. É 3-0 pro Mirassol. Cravou. Pô, 3-0, porque o Mirassol, em casa, ele faz no mínimo 2 gols. Falei pro Xará isso aí, Verdade. 2 gols. Pelo Pode menos. pegar aí a estatística. Pelo No menos. mínimo 2 gols ele faz em casa. E hoje, 3-0, pra mim não foi novidade nenhuma. Por esse time do São Paulo aí, eles já estão em ritmo de férias. Poderia ter sido mais, hein? O time do São Paulo não vê a hora de entrar em férias pra eles viajarem com a família. O Entendeu? Crespo, que está há menos tempo, gente. O Crespo está há menos tempo no São Paulo que o Zubeldia. Obviamente, disputou menos partidas, né? O Crespo já tem mais vitórias do que o Zubeldia. São 10 derrotas. 10 mais derrotas, Desculpa, quer dizer. são 10. Tem mais derrotas que o Zubeldia. São 10 derrotas contra 8 derrotas do Zubeldia. Ele tá balançando. Balança? Tá. Ah, vai. Restando 9 jogos, gente. Alguém me falou que ele tá balançando. Mas você pode. Tá ameaçado o São Paulo? Eu não dispensava ele hoje. Até porque o time não ajuda ele. Posso ver a tabela, filho? Cada dia no São Paulo é uma novidade diferente Em lá, oitavo. ruim. Entendeu? Em oitavo, São Paulo. Deixa eu ver como é que tá a tabela mas de, tá em oitavo, mas de faz classificação tempo, aqui, né? Nossa. Se corre algum risco ou não. 38 pontos. O São Paulo tem, deixa eu ver aqui, 38 ó. pontos. Tá aqui, ó. O esticão Olha o inicial Mirassol, do Crespo segura o 6 São Paulo pontos do até agora. Botafogo, Mirassol. 6 pontos do Botafogo, o Mirassol brigando por G4. Aí vem o São Paulo, aparece na oitava colocação, 38, virando a página, Fini. Virando a página. São Paulo tem 38. Primeiro time na zona de rebaixamento é o Vitória com 28. Rebaixamento não é o caso. né? Não. Fica Rebaixamento, tranquilo. Por falar em rebaixamento, amanhã a gente tem Santos e Vitória. Santos está encostado aí, ó. É um confronto. Santos Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro, se não abrir o olho, hein? Só um detalhe, o Santos talvez ganhe do Vitória, eu acho que ganha, meu palpite é que o Santos vença o Vitória na Vila e ele pula para 34 pontos, deixa o Atlético Mineiro como primeiro fora da zona e Vitória e Fortaleza com esperança. E o Atlético tá pedindo para cair, hein? Só que se o Santos perde, né? Deixa eu bater na madeira, não tô secando não, estamos só fazendo projeção. Ele fica com os mesmos, o Vitória vai a 31, só que o Santos continua de fora da zona de Número de rebaixamento vitórias. pelo número de Vai vitórias. ficar com uma vitória a mais. Pro que o São Paulo jogou esse ano, eu acho que no oitavo... Tá bom demais, né? Tá bom demais. Tá aí no lucro ainda. Tá no lucro. Não é, Miller? Oh, com certeza. Você concorda, Miller? Concordo. Ainda pode ganhar uma vaga na Libertadores sem querer. Ô, Garrafa, esses times grandes aí, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Santos, a campanha deles do Campeonato Brasileiro é uma campanha vergonhosa. É uma campanha ridícula desses times que eu citei.
Porque são times grandes, né? Campeão brasileiro já, etc. E a folha de pagamento do São Paulo beira 30 milhões por mês. Bem maior que o Mirassol. Pô, do Mirassol não chega a 5 por mês. Pra você ter uma ideia. Qual é a explicação para isso, gente? Qual é a explicação para isso? Uma folha salarial completamente diferente, uma camisa completamente diferente, Mirassol estreante na Série A e olha a discrepância entre eles. Vontade, né? Vontade de jogar. Eu acho que a estrutura que é a vontade do jogador. Eu acho que o São Paulo perdeu o meio do caminho. A qualidade. E a organização também, a qualidade. E o Mirassol... Contra a qualidade no argumento. Claro. O time do São Paulo tem muito jogador ruim. E eu vou, próximo domingo, vou aumentar a lista do Beco aqui. Não. Já deu uma confusão no negócio de beco. Domingo que vem tem beco de novo? Tem beco de novo, porque não é possível. O time do São Paulo hoje, hein? O time do São Paulo hoje... Eu não tenho paz nessa vida, Rafa, o time do São Paulo hoje, eles não veem a hora, o jogador, de sair de férias. Porque do jeito que o São Paulo jogou hoje, acho que foi a vitória mais fácil do Mirassol no campeonato foi essa. Com tranquilidade. E alguns saíram do clube, hein? Exatamente. Bom, gente, alguns saíram do clube, resolve o problema. Passou depressa demais. Frota. São Paulo ainda tem que ajudar o Flamengo, né? Porque ainda vai ter lá na Vila Belmiro. Do meu tricolor do São Paulo. São Paulo é um sinônimo de vexame, né? De fracasso nesse Campeonato Brasileiro. O time, praticamente, a temporada já acabou. Os jogadores não estão mais com vontade nenhuma de ter um poder de reação positiva para poder sair dessa situação. 3 derrotas consecutivas é muito para um time grande como o São Paulo, mas, infelizmente, Michele, o São Paulo não consegue ter uma reação positiva diante das dificuldades que está encontrando no Campeonato Brasileiro. Então, ontem, a derrota, para mim, não foi novidade, mas do jeito que perdeu, é isso que me incomoda. Você não vê essa vontade de vencer, de superar as dificuldades como o Mirassol fez ontem e está fazendo no campeonato. São Paulo, junto com os grandes que eu comentei já, também está fazendo uma campanha vergonhosa no Campeonato Brasileiro. Almeja uma vaga, né, Xará? Na Libertadores, mas essa vaga está ficando cada vez mais distante. Daqui a pouco ele vai acabar tendo que se conformar em um lugar na Sul-Americana e pronto, né? O que é muito pouco para a realidade de um clube como o São Paulo. E não foi só nesse jogo que o São Paulo teve essa atitude. Contra o Grêmio mesmo, a gente falava aqui no dia do jogo do Grêmio, um dia depois, era pro Grêmio ter goleado o São Paulo se tivesse um pouquinho mais de qualidade. Agora há pouco nós falamos que o Grêmio é um time ruim e que meteu 3 no São Paulo poderia ter colocado muito mais se não fosse o Rafael, que fez uns 2 ou 3 milagres lá em Porto Alegre, né? E o Mirassol é o único invicto do Brasileirão ao lado do Flamengo. Quer dizer, os dois são os únicos invictos jogando em casa. Então, você pega um time desse com confiança, em 4º lugar, indo para Libertadores, não perde em casa, você vai ter um comportamento desse jeito, assim, sem nenhum tipo de brio, de reação, vai tomar pau mesmo. Michele, sabe uma coisa que eu estava conversando com os São Paulinos, meus amigos, eles disseram a mesma coisa e eu concordo. Eles falaram assim, o São Paulo, a folha de pagamento é quase 30 milhões por mês. Nossa. A do Mirassol não chega a 5 e olhe lá, não chega. E você pode ver que o futebol do São Paulo não é um futebol de 30 milhões. É um futebol de menos 7 derrotas em 8 jogos. Então, parece que o Crespo tem um aproveitamento pior do que o do Zubeldia. Sim. A gente já vai mostrar isso. Mas as pouco. declarações do Crespo ontem eu não gostei. E aí eu vou querer saber por que as pessoas têm mais paciência com o Crespo do que com o Zubeldia. Mais chegada do repórter Alexandre Silvestre ao Gazeta Esportiva. Boa noite, Silver. Essa semana vai servir para o tricolor tentar se ajustar? É o que o torcedor do São Paulo espera, Michele. Boa noite para você, querida, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O São Paulo colecionou ontem a 3ª derrota consecutiva e no recorte das últimas 8 partidas, o São Paulo perdeu 7 de 8. Campanha negativa assim, parecida, semelhante, aconteceu em 1936, nos idos anos 30. São Paulo tinha acabado de ser refundado e teve um desempenho parecido com esse de agora. Que coisa, né? A casa está caindo por aqui, Michele, mas projetando o futuro,
o professor Hernan Crespo está confiante de que o São Paulo possa sim, pelo menos beliscar, é o que restou, uma vaguinha na pré-Libertadores. O São Paulo está em 8º lugar no campeonato, vai enfrentar o Bahia, que é o 6º. Está no G6 o Bahia, garantindo vaga na pré-Libertadores, sábado à noite no Morumbi. E o Crespo explica por que está confiante. Quais os motivos de tamanha confiança do argentino? Coloca ele para falar aí, diretor, por favor. A gente fica mais tranquilo e agora está um pouco assim. Por quê? Porque as expectativas eram altas. E quem fez crescer essas expectativas? Quem? Os mesmos atletas da mesma comissão. ¿Por qué ahora no te voy a acreditar en que podemos ir a Copa Internacional? Vamos a tentar un máximo para llegar a Copa Libertadores, que es el sueño de todos. ¿Va a alcanzar? No sé. Vamos a hacer un máximo. Y en este momento tenemos que, a idea de gente es andar a recuperar ese centímetro aquí que falta. De uno, de otro, de otro. ¿Y qué acontece? Es un metro. Un metro de fútbol es mucho. 1 metro, 10 metros, 1 quilômetro. Próximo jogo é o Bahia, pessoal. Repito, Bahia do Rogério Ceni em 6º lugar, o São Paulo 8º. São Paulo tem 8 pontos atrás do Bahia e o Bahia ainda tem um jogo a menos do que o tricolor. Ferrarese, sábado à noite, não estará à disposição do Crespo para esse jogo no Morumbi às 9h30 da noite, porque levou o 3º cartão amarelo, mais uma baixa do São Paulo. Mas de todos aqueles 11 jogadores no departamento médico, tem um que talvez volte, porque já está no estágio um pouco mais adiantado de recuperação física, ele que vem de lesão muscular. O zagueiro Tolói. Eu quero voltar, Michele, para falar desse retrospecto aí do Crespo, comparando com o Zubeldia, tá bom? Tá bom, Alexandre Silvestre, combinado. Já já você volta. Fala, Miller. Olha, Michele, os desfalques do São Paulo, que estão no departamento médico, não fazem falta. Dineno está no departamento médico. Oscar no departamento médico. Ah, o Oscar não fez falta? Sim. Mas a temporada do Oscar. É, sim. A temporada dele. O Lucas, que é o melhor jogador de São Paulo, Michele, a temporada dele é ruim. Também. Mas a ver que é porque não tá bem, tá machucado, né? Mas é uma temporada que ficou devendo também. Ele deu também. Título pro São Paulo. O Crespo, das poucas coisas que eu entendi na entrevista, ele foi muito rápido, em espanhol misturado com português, Michele. Olha, o treinador, quando tenta se justificar... Muito. Não dá, tem que ser sincero. Olha, o negócio é o seguinte, nós não fizemos uma boa partida, nosso time tá mal, 3 derrotas consecutivas, então nós precisamos dar a volta por cima, precisamos nos reencontrar primeiro com o bom futebol, para depois vir as vitórias. Desse jeito, a gente não consegue, como disse o Xará, uma vaga na Sul-Americana. Então, é o momento de encontrar com o nosso bom futebol. Mas como você vai... Aonde ficou esse bom futebol? Na altitude, em algum lugar? Mas esse bom futebol, acho que ele nunca chegou no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Tá. Nunca chegou. Então, o time do São Paulo, Michele, para mim, é um time, como eu sempre falei, é um time limitado. Essa limitação, essa vitória do Mirassol, Michele, para mim, só descortina aquela capa e mostra a realidade real do São Paulo, que é essa aí, entendeu? Um clube que tem salários atrasados, jogadores que não têm vontade nenhuma de jogar, já estão em ritmo de férias. Quer dizer, como que o torcedor vai esperar que o time possa dar uma volta por cima ou em cima, acima de qualquer coisa? Eu acho que superar os seus obstáculos, os seus desafios próprios, primeiro, o São Paulo não consegue. Alex? É isso aí, o Xará falou tudo, escancarou a realidade e a gente não vê perspectiva, né? Aquela famosa luz no fim do túnel com esse elenco, você vai pensar o quê? O Luciano de repente vai virar o Careca. Se tivesse uma vela no fim do túnel, poderia ser... Nem uma vela tem. Tem o fósforo. Não tem nada. Tem a caixinha de fósforo. Não tem o que acender, o pavio tá curto. Exatamente. Gente do céu, que situação. Achei que a coisa ainda podia melhorar, Miller. Sempre, não é só agora, no momento da crise, entendeu? É inadmissível o São Paulo entrar num jogo como entrou, cara. Porque tudo bem, o Arnaldo tem razão, o time é mais velho, o elenco pode ser fraco, mas esse time mobilizado não pode entrar assim. O que desmobiliza o jogador? É de cima para baixo. Claro. Entendeu? Não é só o resultado, não é só a arbitragem ruim, não é só ter tomado a virada, não é só isso, cara. É preciso buscar
Isso é o São Paulo. Entendeu? Então, essa atitude dele, para mim, mostra um despreparo completo da gestão. Caramba, quem cuida do Morumbi é um gerente. Isso foi desde o começo. Ao pensar, eu acho, Massini, que ele pudesse, no segundo mandato dele, esquecer que o time de futebol estaria jogando a cada derrota, a cada insucesso do time de futebol, Acho mais que fraco o presidente fica, meu velho. A meta para o FIDIC foi muito pesada para o futebol. Sabe? O corte. Muito pesada. E é difícil saber, que acho que esse é o que mais angustia o São Paulino, difícil saber o que vai ser do São Paulo ano que vem com Sul-Americana, gente. Que já é um negócio, né? Duro de entender. Eu, sinceramente, eu tô com muita dificuldade de entender o que está acontecendo. Sabe por que eu tô com dificuldade? Porque o mesmo São Paulo, com o mesmo Crespo, quando ele assume, com vários dos mesmos problemas, jogadores lesionados, falta de dinheiro, blá, 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 fazia o que fazia. Tanto que, ó, com toda essa queda aí, ó, tá vendo? 7ª derrota em 8 jogos, eu sei que tem Libertadores no meio. Tá vendo tudo isso daí? A gente mostrou a tabela, o time ainda é o 8º e tá perto do G6. Mesmo com essa derrocada, pra você ver como a pontuação era boa e era alta. Porque ninguém se aproxima, ninguém ultrapassa depois dessa derrocada, hein? Então, eu tenho dificuldade para entender, de verdade. Não é que o Crespo estava pegando um mundo maravilhoso, ele entrou e tudo piorou. Não, ele estava no mundo ruim, chegou, o time vendia caro para todo mundo, era organizado, não tinha frescura, se dedicava, lutava. A gente falou nessa mesa, cara, ó, vocês podem falar tudo desses jogadores, hein? Menos que os caras não têm vontade e tudo mais. Eu tô com dificuldade para entender o que esfarela de, sei lá, 10 dias para cá, 15 dias para cá, porque esse time vendia caro para todo mundo. Jogando bem, jogando mal, mais ou menos. Ah, Cruzeiro, você vai ganhar de mim? Vai, mas vai ganhar numa bolinha dentro do Mineirão e olhe lá, porque eu vou te vender caro. Então, assim, cara, eu tô com dificuldade para entender o São Paulo, sinceramente. Porque ontem, sem força, sem nada, torcida do Mirassol meio que ameaçando o Olé aos 40 do primeiro tempo, torcida do São Paulo indo embora cedo, o último público já não foi essas coisas. Eu tô com dificuldade para entender aonde que esfarela um negócio que já, quando ele chega ruim, ele encorpa, melhora, 10 jogos sem perder, se não me engano, coisa de 10 jogos sem perder, e o negócio desenrola dessa maneira. Eu me desculpo, eu tenho dificuldade para explicar essa derrocada desse jeito. Essa derrocada é parecida até com a derrocada do Crespo, né? Sim. No outro trabalho? Não, do Zubeldia, que caiu e tal, massacrado por boa parte da torcida. O time parou de ganhar e tal, aí começou lá, vai ser rebaixado, não sei o quê, pumba, caiu. O Crespo chegou, ganha alguns jogos, depois vai diminuindo e vai ficando onde está agora. Até o Crespo teve dificuldade de entender, né? São os mesmos jogadores, né? Ele falou várias vezes ontem, né? Eu não acho... O futebol é mais simples que parece. Não acho difícil de entender, não. A questão é a seguinte, para um time grande é o Corinthians. Como é que a gente explica o Corinthians que às vezes joga bem em casa e fora de casa é o time mais frágil do planeta? Não é. Jogador de futebol, ainda mais em time limitado, ele é movido por objetivo claro. O São Paulo tinha um objetivo e sonhava com o objetivo. Ir à frente na Libertadores. Toda vez que... Qual a diferença em relação ao Zubeldia? O Zubeldia, todo jogo de Libertadores, o São Paulo se matava, era a segunda melhor campanha. E o brasileiro vai ficando de lado. O que acontece com o Crespo? Eu acho que quando ele assume, tem uma coisa que eu falo, que é o principal fator de mobilização do São Paulino em geral. Não apenas do jogador, do torcedor. Não é Libertadores. É não ser rebaixado. É o que restou. E a mobilização do São Paulo, quando o Crespo chega com o time colado na zona de rebaixamento, ela é total, de todos. Quando dá aquele alívio, dedicação às Copas, certo? E aí, como eu sempre falo, aconteceu ano passado. O Zubeldia até conseguiu uma reação durante 6 jogos, depois o time perdeu todas as partidas, certo? Até o final do Brasileiro, só que ele estava em sexto. O ano passado, sim, Versoni. O ano passado é sexto, só que você não era alcançado. Esse ano é 8º e todo mundo vai te ultrapassar na rodada. Né? Hoje, não existe essa... A pontuação do São Paulo é irreal. 38 pontos não leva você para Libertadores porcaria nenhuma. Nunca vão levar, né?
Aí você começa a juntar, além da eliminação, da questão da... que, de novo, esse jogo do Palmeiras tem um peso muito grande. O São Paulo jogou o máximo, se empenhou o máximo, abriu 2-0 e tomou uma virada do Palmeiras. Acabou o ano, né? Essa foi quase como uma segunda paulada. E essa administração que se distanciou do futebol, e distanciou o torcedor do futebol, não tem... Porque não é o torcedor do Corinthians que vai à Neoquímica Arena, como você falou, de qualquer forma. O torcedor do São Paulo está sendo afastado do estádio dele. Com preços altos, com poucos jogos no estádio, né? Então, se a diretoria fez assim para o futebol em 2025, daqui a pouco todo mundo está fazendo isso. E agora essa tentativa porque o Casares percebeu isso. Então agora eu preciso entrar em ação aqui. Estou bastante curioso para saber o que vai significar essa voo despachado no Morumbi. Se vai significar uma troca imediata de comando de futebol, se vai significar uma mudança de pensamento em relação ao ano que vem, em relação ao futebol. Porque, de novo, se no último ano de mandato ele achar que não precisa de resultado no campo, ele pode ser inocente, mas não pode ser tão inocente assim, né? Não, ele não é. E imaginar, ele imaginou, mas assim, ele não compreendeu que colocar o pé no freio e evitar que o iceberg se choque com o navio, se choque com o iceberg, mudar a rota, ele não pode ter o seu navio à deriva. Então, assim, ele faz acordo com o Cuiabá para ele não tomar a transferban que o Corinthians acabou de tomar. Ele não pode, sim, se chocar com a iceberg. Transferban doméstico, isso? Transferban doméstico, né? Ele não pode permitir isso. Ao mesmo tempo, ele tem que tomar conta do time. Porque não dá para dissociar as coisas, né? E tomar conta do time não é investir irresponsavelmente no time. É tomar conta de todos os detalhes envolvendo o time. E ele largou o time, ele largou o futebol, inclusive no discurso, para a segunda parte do mandato. Agora ele está percebendo que se ele perder quarta, nem o mandato ele acaba. Nem o mandato ele acaba. Tem certo? isso? O futebol é assim, mas assim. O que, ele renuncia, você acha? Não sei. Ou vai saber, né? Não dá para ficar 14 meses vegetando no futebol. Não existe isso. Com o time definhando. Então, eu não sei o que se passa de fato. Acho que ele está bem perdido, mas bem perdido mesmo, para tocar o último ano de mandato dele com o time nessa... Mas vocês não acham que tem um outro lado, que ele poderia agora, presidente Júlio Casares, se liberte das amarras? Dane-se as composições políticas. Pense da sua cabeça. Se for tiver que trocar o comando do futebol, o Belmonte, o Rui Costa, faça um final de mandato com as suas próprias decisões, porque pouco importa... Bem, né? Não, ele vai pensar o quê? Ele não pode se reeleger. Entendeu? Assim, politicamente. Então, claro. Depois daquela queda para a LDU. E é o mesmo cenário do ano passado. Exatamente. Olha lá, Mari. No ano passado, Botafogo, né? Caiu pro Botafogo nos pênaltis, com aqueles pênaltis perdidos, gols perdidos também, no Rio e aqui em São Paulo. Isso. E aí, depois disso, São Paulo teve só 45% de aproveitamento. Mas nesse ano é ainda mais drástico. Olha só uma vitória e 4 derrotas. Desde a queda, então, na Libertadores, só 20% de aproveitamento. Mas ali, a diferença é que essa temporada ele vai correndo o risco de ficar fora, né? De vaga para Libertadores. Exatamente. O ano passado ele já tinha essa vaga segurada ali, né? Na pontuação e, enfim, avançou mais na Libertadores, e é justamente por isso ele já tinha uma posição mais confortável no Campeonato Brasileiro. Agora é muito cedo. Agora o abatimento ali chegou muito cedo e o Crespo não está conseguindo encontrar soluções. Muitas lesões, mais uma vez. Acho que é o 4º treinador do São Paulo que passa por isso. De cabeça aqui, Rogério, Zubeldia, Carpini, enfim, todo mundo com o departamento cheio. Mas para os jogadores também muito cedo para largar o campeonato dessa forma. Até porque se esse aproveitamento se mantiver, que é um aproveitamento baixíssimo, não é nem só essa questão do São Paulo não
pegar uma vaga na Libertadores, mas correr risco de chegar nas últimas 3, 4 rodadas olhando para a zona do rebaixamento. Apesar de já ter 38 pontos. Eu acredito que parte de baixo não. Acredito não. Acho que o principal ponto é ficar fora da Libertadores mesmo. E corre seriamente esse risco, porque o time parou de jogar. O time de São Paulo realmente com muita dificuldade ali, principalmente na parte ofensiva, né? Justamente por conta dos desfalques que a gente já cansou de falar aqui. Também um certo desencontro defensivo, que antes o São Paulo até conseguia se defender e sair principalmente pelas alas, né? Com o sistema ali de 3. O Crespo, quando o time está perdendo, ele está tentando desmontar essa linha de 3 e também não está conseguindo, porque os jogadores mesmo, já pelo que eu vejo assistindo os jogos de São Paulo, os jogadores se acostumaram a jogar dessa forma. Eles já assimilaram de um jeito já assimilaram de uma forma que fica um buraco no meio quando há essa troca de sistema. Então, assim, para ontem que tem que dar a chacoalhada na rapaziada, porque, como a Mari P disse, do ano passado ainda foi um pouco mais tardio ali em relação à questão de calendário, a questão de luta, como tá, porque, se eu não estou enganado, o São Paulo, ano passado, tinha uma gordura significativa para continuar na zona de Libertadores. Então, mesmo que perdesse alguns jogos, não sairia dali. Tanto que o Campeonato de São Paulo acaba antes. Alguns jogadores já saíram até de férias e tal. O desse ano, não. A gente está falando de uma briga que tá ali nítida para Libertadores e o São Paulo, de fato, pode ficar de fora. E agora tem essa sequência de Bahia, Vasco, no Rio e Flamengo. Olha como são 3 jogos difíceis. Depois ele recebe o Red Bull e depois ele joga fora com o Corinthians. Então, são jogos aí bem difíceis, né, para essa sequência do São Paulo. E ainda vai ter um confronto contra o Fluminense, que é o time que está subindo. E que Fluminense, Bahia, confronto direto. Todos confrontos diretos. Rio Grande do Sul agora, Gustavo Berton. Falar o que do São Paulo? O que falar desse São Paulo? Um time que claramente largou a temporada, só que a temporada não acabou. O São Paulo ainda precisa de 7 pontos no Campeonato Brasileiro para eliminar de vez o risco de rebaixamento. E precisa também deixar de ser humilhado. Porque o jogo de hoje foi uma sequência de humilhação. No pré-jogo já foi humilhante porque o São Paulo e o Júlio Casares deixou que o glorioso Candansan apitasse mais um jogo do São Paulo. Isso é inaceitável, inacreditável. Mas esperar o quê de um presidente como o Júlio Casares? No jogo com 35 segundos de partida, o São Paulo tomou um gol. Dentro do jogo, 2 pênaltis bem discutíveis. É o típico pênalti de Campeonato Brasileiro. Você não vê esse tipo de pênalti na Argentina, você não vê esse tipo de pênalti na Premier League, você não vê esse tipo de pênalti na La Liga, na Bundesliga. É o típico pênalti de Campeonato Brasileiro. A gente só vê esses tipos de pênaltis aqui. Hoje eu estava assistindo Manchester e Liverpool. Você não vê esse tipo de lance lá. Você não vê. Mas é o futebol brasileiro. Nós já estamos acostumados com essa várzea que é o futebol brasileiro. Enfim. Isso não passa pano para atuação ridícula e vergonhosa do São Paulo. Um time apático. Vocês podem colocar a culpa no Crespo. O Crespo é a mesma coisa do Zubeldia. Eu discordo. Eu acho que muito do atual momento do São Paulo passa pela diretoria, que montou mal o elenco no começo da temporada. Deu os meninos da base. Isso também conta. E pelo desânimo dos jogadores. Esse mesmo time que tá aí, essas mesmas ideias, fizeram o São Paulo arrancar da zona do rebaixamento para a primeira parte da tabela. As mesmas ideias, são as mesmas ideias do Crespo. Os jogadores que não estão conseguindo fazer o que o técnico pede. Porque para eles acabou a temporada. Para eles e para a diretoria acabou a temporada. Mas não acabou, ainda restam jogos. Só que agora o Crespo vai ter que demonstrar que é um técnico melhor do que foi na sua primeira passagem e tentar fazer esse time animar, tentar fazer esse time se reestruturar, tentar fazer esse time acordar para a vida. Porque é inaceitável que o time continue jogando desse jeito. Até quando?
É vergonhoso as atuações do São Paulo. Até que o primeiro tempo contra o Grêmio foi ok, mas de lá pra cá, o segundo tempo contra o Grêmio e hoje o jogo, claramente, e aqui eu digo, não é culpa do técnico. Eu coloco 100% da culpa nos jogadores, 100% da culpa na comissão técnica, na diretoria. É o mesmo... E aqui, tá passando o pano pro Crespo. Cara, as mesmas ideias. Os 3 zagueiros, os 3 volantes, são as mesmas ideias. Mas você vê a apatia do time em campo. E isso não é o técnico. A apatia do time. Você vê que ele tá tentando, que ele tira o Luciano, que ele troca, bota o Mike pra jogar. Ele tá tentando, ele tá colocando, ele tá mudando. Isso é o que um técnico deve fazer. Mudar, tentar, buscar soluções. Mas os jogadores não querem. E ele vai ter que fazer os jogadores voltarem a querer. É obrigação dele fazer isso. Ah, ele demora a mexer. Ele vai colocar quem? Eu vi os torcedores reclamando, o Crespo demora a mexer. Ele vai colocar quem? O time não tem jogador, irmão. Você vai colocar o Rodriguinho, que vem jogando mal? Você vai colocar o Mailton, que vem jogando mal? Você vai colocar o Luciano, que vem jogando mal? Você vai colocar o Ferreirinha, que vem jogando mal? Vai colocar quem? O Crespo não tem time, não tem elenco. Os mesmos problemas. Então ele tem que se virar com o que ele tem. Ele conseguiu fazer isso por muito tempo. Agora não. Depois da eliminação da Libertadores e do Clássico contra o Palmeiras, o time definhou. O time tá em pré-temporada, mas a temporada não acabou. Os caras estão achando que estão de férias e não estão. A diretoria tá foda-se pro time. E agora a gente enfrenta o Bahia. Sinceramente é vergonhoso, é pífio e é ridículo as atuações desse time. E eu espero que a diretoria, o staff do São Paulo, já comece a se planejar para o ano que vem. Porque com certeza o ano que vem vai ser pior do que esse. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E com Deus, até o próximo vídeo e valeu.